E hoje tem aniversariante, o Paz está fazendo 30 anos. Eu sou o professor Marcelo Freire, estou apresentando aqui o Pode Vir o NB, o podcast oficial da Universidade de Brasília. Nós fazemos parte de uma iniciativa muito legal do Decanato de Ensino e Graduação, que é o Vem para a UNB. Projeto que a gente vai ouvir também um pouco hoje sobre ele, que funciona para trazer você que está aí, aluno, ex-aluno, professor, pai de aluno, você está aí encostado pensando, meu Deus, estou aqui com 50, 60, não estou fazendo mais nada da vida. Pô, vem fazer aqui, vem fazer o nosso ingresso no 60 mais, enfim. Uma iniciativa muito legal que hoje traz convidados especialíssimos para essa comemoração do Paz. Estou aqui na presença do Anderson da Mata, que vai contar a história dele. Estou na presença aqui do Marcos Vinícius, que também tem coisas interessantíssimas para nos contar. Professor aqui também, tá? Professor Anderson, professor Rogério Basali. E estou aqui também com a professora Juliana Dias. Então, cada um tem algo muito legal para contar para a gente. Eu vou começar com a Juliana. Juliana, conta para a gente, antes de dizer o que você faz aqui, pensa na Juliana lá, adolescente. O que era a UNB para você? Qual que é a sua história aqui com a universidade? Marcelo, eu vou começar fazendo minha audiodescrição, pode ser? Pode ser, que aí depois da audiodescrição da Juliana eu vou fazer a minha e cada um vai fazer a sua. Então, eu sou uma mulher de 1,58 m, cabelos longos, cacheados, um pouco loiros, uso óculos, e agora eu estou usando uma camiseta do Pode Vir o NB. Muito bem. Acho que é isso. Então, a minha história com a Universidade de Brasília é uma história super interessante. É mesmo? Que é a minha, né? Porque é a sua história, claro. Então, começou em 95. Em 95 eu passei no vestibular, aqui. Entrei para letras português, um curso e uma área que na qual eu sigo até hoje. Maravilhosa. Área boa, né? Área boa. né? Muito boa. Eu faria de novo. Eu também. Faria várias vezes. Eu escolheria com certeza de novo. Sou apaixonada pela língua. A Juliana, lá em 95, no ensino médio, já queria letras? Já queria. Eu tinha uma professora chamada Tiquinha, na Escola Normal de Taguatinga. Eu estudei minha vida toda em escola pública. Legal. Então, eu estudava na Escola Normal de Taguatinga e essa professora, chamada o apelido Tiquinha, professora Edilene Teixeira, eu acho. Maravilhosa, literatura. Ela declamava as poesias, fazia a gente fazer teatro e dava aula de escrita com muita liberdade. Então, era uma professora inspiradora. Aquilo enchia meus olhos. Eu saía da aula discutindo com ela análise sintática. Isso aqui é complemento nominal ou adjunto adnominal, professora? Aquela aluna, assim, aplicadíssima e super interessada. E, na época, como eu fiz magistério, o destino natural da galera era ir direto para o mercado de trabalho, né? E foi o que eu fiz. Eu fiz o concurso da Secretaria de Educação, passei e comecei a dar aula com 18 anos. Mas fiz o vestibular para o UNB, que não era uma realidade das pessoas. As pessoas lá de Taguatinga, os meus colegas, ninguém fazia o UNB. Alguns iam só trabalhar, outros iam para a Católica e só. E aí eu falei, não, eu não tenho condição de católica e eu não quero só trabalhar, então eu vou para a UNB. E na minha turma, 3 pessoas passaram apenas. E eu fui uma delas. Eu fiquei muito feliz. Eu fazia cursinho à noite. Eu estudava de 7h30 às 6h, comia um cachorro quente, ia para o cursinho, chegava em casa 11 horas, morava em Samambaia. E eu ficava na parada esperando meu irmão me buscar. E às vezes ele me esquecia. Olha e eu tinha uma amiga... Qual é o nome do seu irmão? Agora é a hora. Como é o nome do seu irmão? Marcelo. Que isso, meu chara? Ele me esquecia na parada. E aí, uma amiga, uma vez, viu o que aconteceu e ela tinha um irmão que buscava ela. E os dois ficavam esperando meu irmão todo dia comigo na parada. Ele só ia embora quando meu irmão chegava. O dia que meu irmão não chegava, o que acontecia, eu ia dormir na casa dela. Então, foi nessa luta que deu tudo certo, eu entrei. Deu tudo certo e você entrou. Isso. Muito bom. Meu querido Rogério Basali, para os íntimos, nosso Basali. E o Basali lá na adolescência, o que era a Universidade de Brasília? Qual que é a sua história de entrada aqui na universidade? Sou de Franca, interior de São Paulo, e eu me graduei na Unicamp. Na Unicamp. Universidade Estadual de Campinas. Ingressei pelo vestibular, feito em 94.
E ingressei em 95 em filosofia. Também vinha da escola pública. E encontrei ali a universidade. Tá. Então, minha experiência toda de formação foi na Unicamp. Né? Graduação, mestrado e doutorado. E a UNB aparece... Quando? E a UNB aparece no meio desse percurso. Quando eu concluí o mestrado e procurava uma vaga de professor, tinham 2 vagas no Brasil. Uma no Piauí e uma em Brasília, para substituto. Tá. Como eu não tinha dinheiro para ir até o Piauí, eu vim até Brasília. E aqui eu fui selecionado como professor substituto, onde eu atuei nos anos de 2005 e 2006. Certo. Como substituto. E já nesse período eu comecei a atuar no PAS, como substituto. E depois eu ingressei no doutorado em 2006, na Unicamp, fazia o doutorado lá, trabalhava aqui. E passei num concurso feito em 2010 para professor efetivo, né? Tomando posse em 2011 na filosofia, na área de ensino de filosofia, que é onde eu estou até hoje. O Basali lá em São Paulo já queria filosofia ou filosofia? Já queria filosofia. Já queria filosofia. Já queria filosofia. E já pensava na educação? Porque hoje você... Já pensava na educação, eu já sonhava com um programa similar ao PAS. Porque na época, no meu ensino médio, havia um certo boato de que algum sistema estava sendo criado para aproveitar as notas do ensino médio. Por isso que eu perguntei. Eu sabia que tinha essa história aí. Pois e aí, você já tinha isso... Já, e enquanto estava na Unicamp, eu procurei também atuar no programa de lá, mas a Unicamp não tem um seriado. Né? E, na verdade, ela também não tinha ainda filosofia nas provas. Então, era um projeto que a gente tentava emplacar, mas não aconteceu. Certo. Hoje o vestibular de lá está muito transformado, né? Aperfeiçoado também. Bem diferente, é. Mas eles não têm um seriado. Então, quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma coisa que já existia, com a qual eu sonhava. E quando eu cheguei, eu conheci o PAS exatamente na celebração dos 10 anos. É isso que eu ia falar. Porque você chega, ele já está em curso há 9 para 10 anos. E né? eu assisti a apresentação, né, do que era aquele programa de avaliação seriada. E entendi que era onde eu tinha que estar. Muito legal. Vou pedir para você fazer sua audiodescrição também. E na sequência eu vou fazer a minha. Sou um homem de 1,77 m, com pouco cabelo. Tem um resto de cabelo, que ainda é preto. Barba que está bem branca. Estou vestindo também uma blusa do Pode Vir UNB, escura, acho que é azul. Uso brincos e não estou de óculos. Pronto. Sou um homem de 51 anos, moreno claro, estou com a mesma camiseta que o Basali, uma camiseta temática do nosso programa. Sou também com muito pouco cabelo, né? Mas eu já optei por raspar a cabeça, também tenho uma barba grisalha, não uso óculos, não estou com nenhum adereço, a não ser relógio e 2 pulseiras. Muito bem, e agora você, Marcos Vinícius, você que está nos assistindo, se você ainda não conhece alguém que é apaixonado por um lugar ao ponto de ter suas fotos de casamento tiradas nesse lugar, você vai conhecer agora, nosso Marcos Vinícius. Marcos, e o Marcos lá na adolescência, era Brasília, era São Paulo, era o UNB, era o Unicamp, o que o Marcos estava pensando? O Marcos é um mineiro que veio para Brasília para ganhar a vida, na verdade, né? Legal. O sonho da família se formou aqui em Brasília. Mas antes, fazendo minha descrição, sou um homem branco, uso óculos, tenho cabelo curto, partido no meio, de lado, aliás. Também tô com a camisa do podcast e uso barba. Tá. Então, a minha história é um pouco, começa um pouco antes da chegada da UNB, né? Eu sou de uma família do interior de Minas Gerais, uma cidade de 11 mil habitantes. E o mais engraçado que eu falo que hoje eu trabalho com números que são muito maiores que a quantidade de habitantes que tem na minha cidade. Na minha cidade tem 11 mil habitantes, 11 mil habitantes 11 mil pessoas é o número de estudantes que fazem a terceira etapa do PAS, por exemplo.
E sou filho, meu pai era caminhoneiro, meu pai foi assassinado num roubo de carga, minha mãe assume o protagonismo da família e ela sempre foi preocupada em dar condições de estudos para mim e para minha irmã. Ela cria a gente sozinha e chega um ponto da vida que ela entende que aquela cidade não é suficiente para a gente ter a formação que a gente precisa ter. A gente muda para Belo Horizonte inicialmente para morar com um tio. Essa mudança foi meio traumática, a gente passou 1 ano e meio, sofremos bastante, assim, condições bem precárias de vida em Belo Horizonte. E aí a gente muda para o entorno de Brasília, eu morei no Lago Azul antes de chegar, morar no Gama, que é a cidade que eu resido hoje. E eu conheço a UNB por meio da escola pública, né? Eu sou estudante. Eu chego em Brasília com 12, 13 anos, lá na 7ª série. Certo. E aí tem todo aquele choque cultural, né? De conhecer. Eu lembro que eu tinha um sotaque mineiro muito puxado, me chamavam de rei do gado, enfim, todo tipo de bullying. Ótimo, então, né? Então tá bom. Todo tipo de bullying da adolescência eu tive. Riqueza. Não, muito pelo contrário, era por conta do sotaque mesmo. E aí eu chego e vou para a escola pública, estudo no Centro de Ensino 13 do Gama, e ali eu tenho o primeiro contato com a universidade no sentido de entender o que é a universidade, né? Os diretores eram preocupados em fazer palestras e tudo mais, e aí eu pego essas informações e tomo aquilo como a única oportunidade que eu tenho de mudança de vida, né? Eu sempre achei que se eu me dedicasse ao estudo, o estudo me abriria portas. E nesse movimento, eu conheço pais em uma das palestras que a escola ofereceu e eu descubro que dentro lá do Gama, o Centro de Ensino Médio 3 do Gama era a escola que mais aprovava no PAS. Você já estava então, já estava acompanhando. Você que está nos assistindo e nos ouvindo agora, é esse tipo de história que a gente se propõe a contar aqui. Então, você que está achando que não está compensando ficar indo atrás dessas informações, colar em professores e diretores, você que é diretor, você que é professor e está pensando, poxa, eu também quero fazer a diferença na vida dos meus alunos. Olha que história bacana e que rende bons frutos, hein, do nosso rei do gado. E aí, Marcos? Então, aí eu termino o ensino fundamental e aí sou remanejado para uma outra escola que não era o 103 do Gama. Que não era quente lá não era quente que eu queria estudar. Aí eu não me conformo com aquela situação, né? Aí eu vou no 103 do Gama e falo assim, olha, eu quero estudar aqui e se eu estudar aqui eu vou ser o melhor aluno que vocês vão ter nessa escola. Aí o diretor olha para mim e falou, tá bom, pode vir, eu vou fazer a sua matrícula. Aí ele me matriculou. Exatamente. Pode vir. Olha aí. Aí me matriculei, fiz o ensino médio e aí na formação do ensino médio já ouvia muito falar do PAS, mas eu não perdia uma informação sobre o PAS. Eu ouvia muita rádio, aí tinha programa na Rede Vida, entrevista do professor Ricardo Gauchi, do professor Mauro Moura Severino, era fã deles, assim, certo. Eu acompanhava direto, tudo que era em relação ao PAS eu acompanhava. Aí nesse movimento eu tinha as aulas regulares, né? Só que eu estudava numa escola da periferia, de interior, e a gente ali da região tinha toda aquela dificuldade de chegar até a escola. E aquela informação não era suficiente. Eu sempre completava os meus estudos por estudos autônomos, sabe? Eu estudava muito por livro xerocado. Eu fiz um ambiente de estudo para mim na minha casa. Eu tinha uma máquina de lavar velha, tinha um fogão velho, embrulhei tudo em saco de lixo, fiz uma mesa, coloquei uma luminária em cima e esse era o meu ambiente de estudo. E aí ele é onde eu desenvolvia a minha atividade. Era muito Caxias, muito Caxias. Eu era aquele contra-exemplo, sabe? Todo mundo foi mal na prova e só eu que era bem. Aí o amiguinho ficava querendo me bater porque eu era o contra-exemplo do professor. Mais um homem de palavras. Você prometeu isso pro diretor. Exatamente. E aí, no 103, como eles tinham muita conhecimento ali sobre o PAS, eles faziam um mural
com os nomes dos aprovados, né? E aí eu vi 9 estrelas lá no mural, estudantes que brilharam no PAS. Aí eu falei, essa estrela aí um dia vai brilhar para mim, eu vou ter uma estrela dessa. E aí eu fui fazendo as etapas, vendo o fluxo ali da prova, assim, e eu era apaixonado pela prova, porque para mim a prova conversava comigo. Na minha edição, eles fizeram um personagem, tinha o Pasolin. O Pasolin era ele ia crescendo a cada etapa. Isso. E ele tinha uma historinha da prova. Ele virou adulto quando ele chegou na terceira etapa. E o Pasolin era eu naquela história, sabe? E aí eu era apaixonado por aquilo. E eu me encantei com a organização do processo, sabe? Então, chegar no ambiente de prova e ver meu nome numa folha de resposta, ter uma pessoa me esperando para me identificar, ter um procedimento pré-estabelecido, aquilo para mim era encantador. E eu me apaixonei por aquela organização. E aí apareceu minha grande paixão profissional, que é o CESP e é o SEBRASP. E eu entro na UNB pelo PAS, fui fazer licenciatura em matemática noturno, e eu tenho a primeira oportunidade, e quando eu entrei na UNB eu fui atrás de tudo. Fui atrás de Bolsa Permanência, Vale Livro, RU, tudo que eu podia ter na UNB, eu fui atrás. E aí me inscrevi na DDS, e aí pedi Bolsa Permanência. Quando sai o resultado da Bolsa Permanência, a minha Bolsa Permanência é no CESP. Então, aquele ambiente que eu fiquei encantado durante 3 anos preparando para, virou meu ambiente de trabalho. Você que é dos números e tem boa memória, você lembra qual era o valor da sua Bolsa Permanência? R$250. Era um valor alto, na verdade. Era uma das melhores bolsas da UNB. O valor da minha Bolsa Permanência era R$97. Exatamente, eu lembro desse valor. Você lembra desse valor? Eu lembro desse valor. Eu recebia numa felicidade, mas numa felicidade, porque parte dele, na época, era para pagar o meu passe, porque eu sou da época que não era gratuidade, a gente pagava um terço. Exatamente. Então eu conseguia ajudar minha mãe com esses 97, falei, mãe, a parte aqui do passe eu... eu tenho... Só quem passou por isso sabe a alegria que é receber esse dinheiro, né? E aí, eu realizei meu sonho de imediato, porque eu era apaixonado pelaquela estrutura do SEBRASP, do CESP na época, né? E eu fui para dentro e minha primeira atividade profissional dentro do CESP foi no guichê de atendimento. E aí eu passava a atender os estudantes que procuravam a gente, né? Para tirar dúvidas. E aí eu ensinava a fazer cálculo de argumento final, tirava a dúvida digital e ali dentro eu me apaixonei tanto pela instituição que meu apelido era Cespinho. Tinha o Pasolini e você era o Cespinho. Cespinho. Era o Cespinho. Assim, de rei do gado para Cespinho. Já melhorou, né? Já melhorou. Já melhorou. E aí todo mundo me chamava de Cespinho e eu fui crescendo ali dentro. Em 2009 eu fiz o concurso para servidor da UNB, fui aprovado para um cargo de técnico administrativo, fui lotado no CESP, permaneci lá e lá estou até hoje, acompanhando essa história de... Hoje SEBRASP. Hoje SEBRASP e amanhã eu faço 25 anos de CESP SEBRASP. Opa! 25 anos! 25 anos, olha, já nem sei boda de quê, mas já é muito tempo. Marquinhos é o padrinho do podcast. Mais uma salva de palmas. Olha aí, ó. Porque dentro das parcerias que você sabe que nós temos, além do SEAD, que nos dá nessas instalações, que já foram, aqui já foi o CESP, aqui é a sua casa. É minha casa. Né? Hoje SEBRASP. Hoje SEAD. Hoje, isso, CESP hoje, SEBRASP, e aqui agora estamos no SEAD. Pessoal da técnica todo ali atrás. Deem um tchau aí para ninguém ver. Pessoal da técnica, isso. Eles deram tchau. Tá, audiodescrição aqui, o pessoal da técnica dando tchau para todo mundo. E o Marquinhos, ele é, como a Juliana disse, não só padrinho aqui, como um parceiro nosso para uma coisa que é fundamental. Daqui a pouco eu vou passar para a Juliana, antes a gente vai ouvir o Anderson, que eu achei ótimo essa coisa de informação. Se você está assistindo e ouvindo esse podcast, é porque você está vendo pessoas e instituições que querem que você saiba
tudo que acontece aqui, tudo que tem aqui de possibilidades, de sonhos, a gente falou de bolsas, aí você está assim, mas como é essa história de bolsa permanência? Então eles estão ganhando dinheiro lá? Pô, estou precisando de grana também. Às vezes a universidade para você é um problema porque você tem que lidar com ou vou estudar ou vou trabalhar. Então você está exatamente tendo acesso e oportunidade ao que todos nós queremos que você tenha e usufrua dessa instituição. Pessoas apaixonadas. E aí a gente tem mais uma pessoa apaixonada aqui pelo que faz, que é o nosso querido Anderson da Mata. Você vai fazer sua audiodescrição e Anderson também nos contar, e aí se prepare para você entender por que ele ficou por último aqui na apresentação. Né? Tem uma coisa interessante aqui da história dele, que tem a ver com o aniversário que a gente está comemorando aqui. Faz sua audiodescrição e conta. E o Anderson lá na adolescência, no ensino médio, era Brasília, era Minas, era São Paulo, era Samambaia, era Taguatinga. Conta pra gente tudo desse Anderson adolescente e a UNB. Era Brasília ainda. Era Brasília. Bom, sou um homem branco, de cabelos escuros, uma camisa clara, de bolinhas aqui, óculos amarelos, barba. 44 anos, para vocês terem uma ideia da faixa etária. Bom, eu sou nascido aqui em Brasília, nasci no Gama. E minha história com a UNB, ela começa lá, quando eu ainda morava lá no Gama. E estudava no CIE1, que era uma escola de ensino integral, acho que era um polo. Era uma escola que tinha um projeto piloto de um ensino integral que depois foi descontinuado e passa a ser retomado depois. E ali eu tinha uma professora de português, que era uma figura muito interessante, a professora Aida, e que ela fez uma aula de português na sexta série, na época sexta série, né? Hoje seria a série é outra, hoje é quinta, hoje sétima, é o sétimo ano. Hoje fala ano. Nem fala série. Era sexta série na época. E eu queria estudar português, queria muito estudar gramática, e ela não deu aula de gramática, ela não deu aula de regras de português, e ela deu uma aula de escrita. Então a gente escrevia textos. Todos os dias a gente escrevia textos. E aquilo me frustrava um pouco, ao mesmo tempo eu gostava, porque eu gostava de escrever, poesia, narrativa, redação. E ao final, o projeto final do curso, né, do ano, né, daquele ano todo, era escrever um livro e publicar esse livro. Então a gente tinha a tarefa de fazer toda a trajetória, né, de escrever, de datilografar na época, né, não existia computador, enfim. E aí me deu um trabalho do cão fazer aquilo, e ela disse, bom, a gente vai agora fazer o lançamento dos livros. E eu vou escolher um lugar especial, e esse lugar foi a UNB. Uau. Então, quem é aqui de Brasília sabe que as cidades são muito distantes, né? Sim. Algumas das cidades das RA são muito distantes, e o Gama é muito distante aqui da UNB, né? Então ela colocou todo mundo dentro de um ônibus, trouxe a gente aqui para a biblioteca da UNB, parecia todo mundo muito novo, nunca tinha vindo aqui, não sabia nem direito o que era a universidade, né? Não era algo que estava no meu horizonte. E aí eu vim fazer esse lançamento aqui, foi a primeira vez que eu vim. Depois, já adolescente no ensino médio, obviamente eu já tinha um conhecimento mais íntimo do que era o UNB, já tinha tido uma irmã que tinha estudado aqui, que estudava aqui, na verdade. Na época, fazia letras, né? Então é um curso que depois eu vinha fazer. E aí veio a novidade do PAS, no primeiro ano. E foi uma novidade que pegou todo mundo de surpresa, mas ali eu percebi que tinha uma oportunidade. Pensei já naquela época, bom, Vamos novo. Situar, então, para você não perder o fio. Você está aí em 1996. Pronto. Prestem atenção nas datas. 96. Então, em 1996... a gente tem primeiro ano do PAS, né? Então foi a primeira vez que o programa foi apresentado. Eu estou um pouco com a memória ruim, e aí eu estava tentando lembrar como que tinha sido essa apresentação. Memória ruim, mas você está lembrando as coisas da gente que é velho, né? Da datilografia. Eu falei, gente, será que alguém foi na escola? Eu acho que foi, porque eu me lembro de ter muita informação à época sobre o PAS e de ter colado em mim a ideia de que era uma oportunidade, né? De que o PAS era uma oportunidade de algo novo, ou seja, a gente estava lidando com algo com que as escolas particulares, eu estudava na escola pública, né? Estudei a vida inteira nas escolas públicas aqui do DF, lá no Gama. Nesse momento eu estudava no setor oeste, que é uma escola ali na Asa Sul. E ali eu falei, bom, tem uma oportunidade aqui, né? Ou seja, os alunos super treinados dos colégios particulares também nunca fizeram essa prova. Eu também vou fazer a prova pela primeira vez. Isso me pareceu algo que poderia ser legal. Mas não fui muito bom aluno no primeiro ano do ensino médio. É aquela fase de adolescência, enfim, né, de descoberta de um monte de coisas, enfim, de se entender no mundo também, e de um pouco de rebeldia. E aí fui aquele aluno que
tirava nota boa aqui e ali, mas fiquei ali pendurado em física, não sabia direito se ia passar de ano, passei... Vendo, ele não era o da estrelinha no mural. Você tá vendo, Marcos? Ele não era o da estrelinha no mural. E aí, quando fiz a prova, tomei um susto, porque me saí bem. Olha só. E eu tenho a sensação de que a prova tinha algo novo, algo diferente em relação ao que a gente fazia na escola. Ou seja, ele ativava outros saberes ali. Eu sempre fui, apesar de não ser um aluno muito bom, era uma pessoa que lia muito. Né? Então tinha muita leitura de tudo, de livros, jornais. Enfim, né? Sou filho de uma professora e de um comerciário, mas que meu pai era um leitor, enfim, né, assim, muito voraz, então tinha sempre muito jornal na minha casa, muita revista, e aí eu sempre lia muito. E eu acho que isso me ajudou a fazer essa prova, porque era uma prova de leitura, era uma prova de compreensão, tinha uma outra pegada, e eu me saí super bem, fui uma das melhores notas da escola na prova. E isso mudou a minha vida nos 2 anos seguintes, porque eu falei, opa, né, eu achava que era uma oportunidade, achei que tinha perdido, mas não, né? Ou seja, me saí bem nessa prova. Então, nos anos seguintes, eu me dediquei. E aí eu entrei para Relações Internacionais na UNB naquele momento. Ah, você não entrou para Não entrei para letras, não. E aí, enfim, né, tem toda tinha uma vontade de talvez fazer um Rio Branco, enfim, aquela coisa de adolescente que não sabe direito o que vem. Escolhi Relações Internacionais, um pouco com receio, porque era um curso muito difícil de passar à época, era um dos cursos mais concorridos da universidade, com nota de corte muito alta, mas falei, tudo bem, vamos lá, vamos tentar, e deu certo. Né, então eu entrei em 99, né, o ingresso na UNB em Relações Internacionais, fiquei ali por 2 anos, depois mudei para letras, porque ali na adolescência já tinha uma vontade de fazer letras. Né? Então eu tive uma outra professora marcante de português ali, que é a professora Andréia Coutinho, que era uma professora incrível de literatura na escola. Eu achava, né, aquela professora... Filha do professor Jaconildes. Isso, que era o professor, que era o diretor da escola, fundador da escola, né? O fundador do projeto da escola. Por uma dessas coincidências, ambos fizemos letras e ambos estudamos na mesma escola, só que eu, mais velho, estudei antes, mas a maioria dos professores a gente... Acho que irmã da professora Cacilda, de matemática. Irmã da Cacilda, lá, exatamente. Tá vendo? Algumas coisas eu esqueço, outras eu lembro. Das coisas que estudava, mas das pessoas inspiradoras. Então a Andréia me inspirou muito ali naquele momento, achava as aulas dela incríveis, achava a dedicação dela à escola pública, era muito bonita, assim, e ela falava muito sobre isso, assim, sobre como era um projeto estar na escola pública. Também me inspirou muito, o pai dela, o Jacó também. E aí eu fiquei com isso, assim, falei, bom, acho que no fundo, eu queria estar ali fazendo aquilo que a Andréia faz, né, tá dando aula numa escola pública. Mas, enfim, né, a gente sabe que tem um peso muito negativo sobre as licenciaturas. Já tinha naquela época, acho que hoje ainda tem mais, né, sobre a escolha da licenciatura como uma carreira, né, ou seja, de você ser professor como uma carreira. E naquele momento eu desviei disso, mas voltei. Né, e aí, quando entrei na universidade, entendi que não era bem as relações internacionais que me encantavam. E comecei a fazer disciplinas aqui, no Instituto de Letras, e acabei fazendo vestibular de novo, daí há 2 anos, e entrei para letras, e aí cursei, tô na UNB desde 99, né? Não saí desde então, fiquei só um ano afastado. O Anderson, então, ele é da primeira edição do PAS. Então, ele fez o primeiro PAS 1, o primeiro PAS 2, o primeiro PAS 3, e é da primeira leva, né? De ingressantes na universidade. E aí, Basali, o Anderson falou uma coisa tão legal que é, em essência, o que o PAS permanece sendo. Quando ele fala, poxa, porque eu fui fazer a prova, né, não fui bem e tal. Mas o Anderson fala uma coisa muito encantadora, Basali, que eu quero que você fale, que está na gênese do PAS. Era uma prova diferente. Né? Então, o que imperava na época? Poxa, porque o vestibular, muito decoreba, tem que saber muita fórmula, muito detalhezinho. E o PAS já começa com essa perspectiva de encantar quem faz. A gente costuma conversar que, independente de ingressar ou não na universidade, o aluno que se dedica a mergulhar nessa prova, ele sai melhor. Ele sai melhor daquela leitura feita naquelas 5 horas, daqueles textos diferentes. Né? Então, eu queria que você comentasse isso. Né? Qual que é essa ideia do PAS ser, então, essa prova diferente? O PAS ele nasce exatamente da percepção do impacto que tem, né? O exame de acesso, que no caso é do vestibular, sobre a realidade do ensino médio.
Então, as escolas se orientavam para as provas vestibulares. Certo. Então, esse modelo de memorização, né, esse modelo que exigia do estudante algo além da própria escola, que era fazer cursinho. Né? Então, o estudante ele tinha o ensino médio, que não era suficiente para ingressar, né, porque a prova era mais difícil do que o que ele vivia no ensino médio. Então, ele tinha que fazer cursinho. E essa percepção da influência, né, das provas sobre o ensino médio é que transforma na criação do PAS esse tipo de influência, procurando induzir no ensino médio um sentido para o próprio ensino médio. Né? Então, o estudante, desde o primeiro ano, se percebe fazendo algo que dá sentido, né, à sua formação naquele período. E ela, desde sua origem, ela segue, inclusive, a mesma orientação. Avaliar aprendizagens significativas. Então, Ótimo. é preciso ter sentido na experiência da escola. E essa aprendizagem significativa ela foi pensada basicamente a partir de 2 eixos, né? Que é o da interdisciplinaridade. Então, o estudante ele tem as disciplinas na escola, mas a prova não é orientada para disciplinas. É preciso, então, conectar o que eu aprendi na matemática com o que eu aprendi na história. Eu preciso relacionar a geografia com a filosofia, eu preciso relacionar a química com a biologia. E esse tipo de contato dos conhecimentos, né, escapando aí da disciplina, que está presente desde o início na forma de interdisciplinaridade. Então, é uma prova orientada para a interdisciplinaridade. E para a contextualização. Né? Então, há sempre um esforço em trazer o conhecimento para que ele seja contextualizado, dando sentido à aprendizagem. Então, a aprendizagem significativa ela se orienta pela interdisciplinaridade e pela contextualização, e isso está no documento que deu origem ao PAS. Esse documento aprovado em 1995, instituindo, né, o programa, esse documento não foi alterado. O PAS continua sendo uma prova que busca avaliar a aprendizagem significativa, interdisciplinar, contextualizada e pensando de modo processual. Né? Ele Processual. não foi bem na primeira etapa, e agora? Na segunda vai não crescendo. Exatamente. E as provas trazendo parte do amadurecimento do estudante para a realidade da prova. Né? Então, o estudante do primeiro ano ele vai fazer uma prova de seleção. Aquilo para ele é muito, muito tenso. Né? 14 anos, 15 anos. Exatamente. Então, é um tipo de prova que a gente pode chamar de acolhedora. Não é para espantar, assustar o estudante. Não, para ele, assim como o Anderson se identificou ali com a prova, a gente espera que os nossos estudantes que fazem hoje também se identifiquem. Então, que ele se reconheça nas obras que estão presentes na prova, porque ele ouviu a música, porque ele viu o filme, porque ele leu o texto. Né? Que aquilo não seja um estranhamento para ele. E ela tem, sim, um caráter formativo. Porque, de fato, o estudante que passa pelo PAS, que se prepara para o PAS, ele está pronto para qualquer outra prova. É verdade. Ele tem um repertório cultural muito enriquecido. Né? E, sim, a gente sabe que os melhores resultados colocam o estudante aqui. Mas muito estudante também vai escolher outro caminho. Né? Às vezes a vida, né, impõe outro caminho. E a gente acredita muito que esse estudante que passou pela experiência de estudar para o PAS, fazer as provas para o PAS, se ele não entrar aqui, ele vai ser melhor onde ele estiver. Exatamente. Essa fala do Basari, para você que está nos acompanhando, então agora, terminando as devidas apresentações, eu estou na presença dos meus chefes, na verdade. Né? Nós trabalhamos nas comissões que são da matriz do PAS e das obras do PAS. Então, não só a Juliana como o Basari estão à frente desse processo que, aí eu vou repetir uma frase que eu adoro do Basari, que ele diz o seguinte, Juliana, ele fala que as obras do PAS, no final das contas, elas são mais importantes para o aluno que não passa na UNB. Porque o que passa na UNB, ele viverá isso aqui. Então, a trajetória dele aqui dentro da universidade
será uma trajetória que, não que replicará as obras, mas que dará uma continuidade ao que as obras iniciaram nesse pensamento dele. Agora, o que não vem para a universidade, ele leu esses textos, ele ouviu essas músicas, ele viu essas obras, né, visuais e tudo mais. E aí, Marquinhos, quando o Basali fala, não é, da prova que estabelece uma conexão e um significado para ele, não é o conteúdo que está aqui que eu tenho que decorar, é uma prova que me permite uma vivência com a minha realidade. Hoje o PAS, ele também é uma porta de entrada que tem sistemas de cotas, né? Sistemas para diversos estudantes de diversas realidades. Eu queria que você falasse um pouco, então, como funcionam as cotas, né? Até como foi esse processo, né? A gente não inicia o PAS com todas essas cotas que a gente tem hoje, né? Então, qual a importância disso também? Então, primeiro, só um parêntese em relação à questão da interdisciplinariedade. Quando eu fiz o PAS, eu senti isso muito na pele, porque o que eu disse lá no início, a prova conversa com a gente. E na minha prova discursiva, era um texto de física que a gente tinha que pontuar. Aí é a interdisciplinaridade na essência, né? Você tem que tratar ali com duas habilidades. E depois que eu entro na Universidade de Brasília e entro no CESP/Sebrasp e começo a operacionalizar essas etapas, que eu vejo quão importante tudo isso é, porque agora a gente tem um destinatário certo para a universidade. A gente tem 50% das vagas destinadas a estudantes de escola pública. Vamos explicar, porque isso começou assim, né? Exatamente. A gente, por exemplo, a gente era minoria, né? Quando a gente, na minha escola, passavam 6, 7, quando passou 11 na minha época, era muito pouco. E o resto era todos de outras origens, né? Agora não, a gente tem essa reserva de vagas para estudantes de escola pública para colocar esses estudantes para mudar suas próprias realidades. Esse é o grande ponto, né? Certo. E isso, a UNB foi muito pioneira em tudo que ela fez, né? Ela inicia lá em 2004 com as cotas para negros, é uma revolução, e eu, estando dentro do CESP e do Sebrasp, eu pude assistir isso de camarote, porque eu vi todos os desafios que foram implementar isso, né? Porque quando você fala de cotas, você tem que pensar numa banca de heteroidentificação, tem que pensar em como vai ser a estrutura, as polêmicas que isso pode causar, o debate que traz para a sociedade, porque a sociedade não estava cega em relação a essa questão racial, né? Porque o racismo no Brasil tem o caráter de ser estrutural, ele existe, mas ele não é escancarado. Depois vem as cotas para as escolas públicas, que reserva 50% das vagas. A gente tem, dentro das cotas de escola pública, reserva para preto, pardo, indígena, não preto, pardo, indígena, alta renda, baixa renda. A gente fez o que a gente discute assim, em termos acadêmicos, atividades interseccionais, né, de dividir as vagas de acordo com o perfil de quem precisa acessar, né? Maravilha. Exatamente. Então, essa divisão de vagas, da forma que ela foi feita, é justamente para trazer para dentro da universidade quem realmente precisa daquilo para mudar as suas realidades. E quando a gente muda a realidade de um estudante, ele atinge o objetivo dele entrando na universidade, ele não conquista aquilo sozinho. Eu sou fruto do desafio da minha mãe lá, sair de Minas, vim para cá. Então, a minha família venceu. A realidade das minhas filhas hoje foi modificada por conta daquele incentivo que está lá atrás. Então, esse movimento que a educação faz na vida da gente é muito importante, sabe? É o que faz a gente se movimentar. E estar a serviço disso é muito inspirador, porque eu sempre falo, olha,
A gente olha o Sebrasp como uma instituição inalcançável, mas lá é feito de pessoas que têm sonhos e pessoas que têm objetivos e pessoas muito bem intencionadas. A gente tem regras muito bem colocadas, tem um edital, tem protocolos, mas a preocupação que a gente tem de soltar um resultado correto, de não ter nenhuma intercorrência para aquela vaga ser acessada para quem realmente tem mérito para alcançar e fez por onde, sabe? Então tudo isso é muito bonito. E essa trajetória da implementação do sistema de cotas, a forma que isso foi sendo discutido, a forma de análise da isenção de taxa, alta renda, baixa renda, o cálculo, e tudo isso a gente está muito preocupado em fazer justiça em todas as etapas do processo, sabe? E isso traz para a gente um orgulho, uma honra muito grande. E eu estou aqui representando a instituição, mas tem muita gente lá muito bem intencionada e querendo fazer o melhor para esse processo, sabe? Isso é muito, muito legal. Assim, eu sou muito grato pelo que a universidade fez por mim, muito grato pelo que o CESP, Sebrasp fez por mim, porque eles me forjaram como pessoa, sabe? Eu não consigo, vocês não conseguem dissociar Marquinhos dessa experiência profissional que eu tive, sabe? Então tudo que tá ali tem muita, muita alma no meio, sabe? Muita emoção, assim, de falar. E como o Sebrasp, claro, fala. Marquinhos falava aí dessa implementação das cotas para a escola pública. É interessante pensar hoje, retrospectivamente, né, em que medida as políticas de cotas poderiam ter afetado a minha experiência, né? Enfim, eu consegui entrar no curso naquele momento, não havia cotas, mas eu era o único aluno de escola pública naquela turma de relações internacionais. Isso era muito impressionante para mim, porque eu cheguei ali, tinha acho que 1 ou 2 alunos de escolas militares, que tem um outro tipo de entrada, e, enfim, são escolas públicas também, mas das redes de educação, das redes de ensino, né, das secretarias de educação dos estados, só você. Só eu. Então, quer dizer, aquela nota de corte alta, ela era um fator de exclusão. E para mim isso ficou muito claro quando eu comecei a frequentar outros cursos, né? Então fui frequentar letras, antes mesmo de fazer o vestibular. Aqui dentro da universidade fui, enfim, fazer disciplinas de literatura, de linguística, e ali eu encontrei uma outra realidade, uma série de colegas que tinham histórias parecidas com a minha, né? De ter frequentado escola pública, de ter um perfil. Acho que também isso me fez me sentir à vontade para mudar de carreira, né? Me senti muito à vontade entre aqueles colegas ali, enfim, né? Me juntei com a turma das letras. Mas ali já tinha uma outra realidade, quer dizer, a nota de corte naquele momento, né, que era mais baixa para letras, permitia que esses alunos ingressassem. A nota de corte alta não permitia o ingresso do aluno de escola pública. E eu acho que a política de cotas altera isso radicalmente, né? Porque você não tem mais um curso na universidade em que não haja alunos de escolas públicas. Nossa. E essa diversidade, ela é muito rica para a sala de aula, né? Muito rica para a sala de aula. E essa fala do Anderson, ela é importantíssima para você que está nos assistindo para 2 aspectos. Primeiro, para você entender com total clareza que há espaço sim aqui para você, né? Sejam as políticas públicas depois que você ingressa aqui, e que daqui a pouco a Juliana vai também nos dar uma visão legal sobre isso, mas a fala do Anderson me faz voltar para você, Marquinhos, exatamente no ponto em que a gente tem uma instituição que é o Sebrasp, que permanece atenta desde a sua origem para... Então tá bom, então implementamos o PAS, né? Mas ainda assim o aluno da escola pública não entra. Aí a gente vem para essa cota. Mas ainda assim, o que é de escola pública, mas que é negro, não entra. Aí, porque as cotas vão surgindo à medida em que se analisa se realmente a universidade está conseguindo trazer para dentro quem deve estar aqui. E uma das coisas legais, Marquinhos, dos últimos tempos para mim, foi uma mudança significativa do aluno que antes, ao ingressar por uma cota, só concorria por essa cota. Então, eu, Marcelo, também fruto. O Basali foi escola pública também, né, Basali, quando você falou. Então, na mesa estamos com 5 pessoas que ingressaram no ensino superior oriundos de escolas públicas. Mas que no caso da cota, então eu, Marcelo, vou aqui pleitear essa cota, né? Baixa renda e tudo mais. E a gente sabe, né, Marquinhos, que quando a gente fala cota, e elas vão se
subdividindo, você vai diminuindo. Então, o aluno que é preto, pardo, indígena, baixa renda, escola pública, do conjunto dessas vagas, aí veio 1, 2. E se ele não passava nessa 1, 2 vagas, o nome dele saía. E agora eu queria muito que você explicasse isso, porque tem muita gente, diferentemente dos colegas aqui, a minha atuação é na educação básica, eu vejo muitos alunos, que pode ser o seu caso, pensando assim, poxa, mas professor, eu nem vou colocar a minha cota, professor, porque eu vi lá que só tem 1 vaga. E hoje não. Também é uma percepção desse trabalho de apaixonado. Aqui você está só com apaixonados, né, pela educação. E a mesa tá linda, porque letras. Eu não posso deixar. Eu estava me segurando, eu vou falar ou não vou falar. Maravilhosa essa mesa. Mas que esses apaixonados olham e falam, caramba, mas então esse menino aqui, será que o nome dele não pode migrar de novo aqui para o sistema para entrar? Porque hoje isso também já é, se eu não estou enganado, a mudança mais recente de modificação de alguma coisa de cotas é essa, que Marquinhos também vai aproveitar e esclarecer para a gente. Na verdade, a gente tem uma estrutura, né? Uma coisa que eu sempre defendi, e eu sei disso desde quando eu era estudante, o edital estabelece todas as regras, né? E lá no edital, a gente vai perceber justamente essa questão da migração das vagas. Eu tenho sistemas e subsistemas. E esses sistemas vão ser preenchidos do menos restritivo até o mais restritivo. Então, eu me inscrevi para baixa renda, preto, pardo, indígena, e lá tem 2 vagas. Mas aqui em outro subsistema menos restritivo, sobrou vaga. Então, eu posso migrar desse sistema para cá. E esse movimento ajuda a gente atingir os 50%. Porque na hora que a gente vai subdividindo, e essa subdivisão é estanque, essa vaga, a princípio, poderia ir para o sistema universal. Mas não, a gente tem todo esse caminho para percorrer. Em termos de processamento de dados, gente, é um mundo, assim. A Juliana já acompanhou algum fechamento de resultado. Para você, se você errar uma programaçãozinha, e uma coisa que o Sebrasp toma muito cuidado é da fidedignidade dos resultados, né? Se a gente errar uma programaçãozinha, a gente atrapalha o sonho das pessoas. Já pensou divulgar que um aluno foi aprovado no vestibular, ele raspa a cabeça e depois descobre que alguma coisa está calculada errada? A gente tem muito cuidado com esses resultados. E aí, quando a gente tem esses sistemas, justamente esse fluxo de transferência de vaga ajuda a gente a atingir a política, que o importante é isso, né? No final das contas, a gente tem que colocar as pessoas aqui dentro. Só que para as pessoas estarem aqui dentro, elas precisam se ver aqui dentro. Eu acho que o grande movimento que a gente está fazendo é justamente fazendo que as pessoas se percebam como uma possibilidade. Às vezes, a gente vê as pessoas muito novas ainda, sem essa percepção de possibilidades. Trazer isso à tona, trazer isso à luz das pessoas, eu acho que é o grande desafio nosso, sabe? Enquanto operadores desse processo, eu acho que uma das grandes responsabilidades nossa é essa. Enquanto o NB, enquanto instituição organizadora, o Sebrasp tem uma central de atendimento que está lá disponível para atender dúvidas, para esclarecer alguns passos, mas talvez a gente vai precisar cada vez mais ser mais ativos, né? Estar mais à disposição, usar essas mídias de comunicação mais atualizadas, porque é isso que eles estão vendo. É interessante falar que também, você me acompanha aí, Marquinhos, que quando você se inscreve para uma cota tão restritiva quanto essa, primeiro a sua nota vai rodar na ampla concorrência. Então, todo mundo passa pela ampla concorrência. Perfeito. Todos. É o primeiro movimento. Exatamente. Quem ficar na ampla concorrência, porque tem a nota para passar naquela vaga, não importa se é de escola pública, se é PCD, se é baixa renda, ele vai ocupar aquela vaga. E depois é que a gente vai migrando nos subsistemas. Então, isso é bem interessante, porque tem um senso de justiça muito bacana. É a política pública realmente em movimento e sendo efetiva,
né? Através da matemática. Exatamente. A matemática é o nosso serviço. E eu queria só também puxar um pouquinho uma palavra que o Anderson usou. Ele falou, aí eu colei, você falou alguma coisa assim. Aí eu colei na ideia... Colei com a galera de letras. Quando ele estava falando assim, eu colei na ideia de que eu posso passar pelo PAS. Ah, tá. Quando ele estava contando, né? E eu acho que tem muito a ver com o que o Marquinhos está falando, né? Que a gente está trazendo tantas informações, tem o Vem para o UNB, né? O Vem para o UNB, o Instagram novo, que é o programa, mas o Instagram uma comunicação bacana, que a gente tem tentado trazer para essa juventude da escola, esse cola aqui, né? Pode vir, cola aqui. Então, que vocês sigam aí, né? Você vai pedir para seguir ou não vai, Marcelo? Com certeza. E aproveitando, então, Marquinhos, você falou que o Sebrasp tem um contato, né? Quem está ali nos assistindo, que seja professor, seja aluno, seja qualquer pessoa, poxa, quero saber mais sobre o Sebrasp, quero mandar uma sugestão. Como é que faz? A gente tem 2 principais canais de atendimento atualmente, né? O e-mail e o telefone. Eu sei de cor porque era o número que eu falava desde quando eu entrei no Sebrasp. Porque eu entrei na central de atendimento. Você entrou por aí? Eu entrei por aí. E nunca mudou. É saque@sebrasp.org.br o e-mail. saque@sebrasp.org.br saque@sebrasp.org.br E o telefone 61 3448 0100. 61 3448 0100. Legal. O Marquinhos vai te atender. Não. Agora quando a pessoa atender lá... Cespinho. E o pessoal da técnica aí confirma, não é? O pessoal confirma. Já ligaram para ele lá. Cespinho. Outra pessoa que atende. Fala, não, mas eu assisti um podcast e eu quero falar com ele. Eu quero conversar com ele. Manda chamar o Marquinhos. E, Juliana, o Marquinhos falou uma coisa que... você vai ter que explicar, então, o que são esses projetos, né? Que são os projetos que fazem com que estejamos aqui, inclusive, né? Nesse podcast, que é justamente mostrar para quem quer ingressar, quer voltar, estudou em outro lugar e quer vir fazer também uma graduação, participar de alguma coisa aqui. Então, quais são os projetos que nós temos hoje, né, que funcionam nesse sentido de trazer o estudante para cá, inclusive o professor que quer, às vezes, né? Poxa, queria levar os meus alunos para lá, não tem nem ideia de como fazer, mas vi que um falou que a professora inspirou, o outro falou que tinha uma palestra lá. Então, como que funciona essa dinâmica, né, mesmo? Essa lógica de, tá bom, pode vir. Como é que é a dinâmica do vir para o UNB? Do vir para o UNB, exatamente. É interessante a gente pensar assim, a gente está falando do PAS, uma coisa que o Basali falou, que foi muito inspiradora, é que o PAS ele é muito mais do que uma avaliação, né, uma prova. É uma avaliação seriada, ou seja, é uma trilha, né? E é uma trilha formativa. E quando a gente fala que a gente aqui na UNB, a gente faz um programa de avaliação seriada, se a gente não se compromete com o percurso, junto com a escola, junto com o professor, junto com o aluno, a gente não está fazendo isso, né? Eu acho que assim, é basicamente obrigatório que a gente aqui, enquanto gestão, que a gente pense esse percurso de uma forma trilhada coletivamente, numa metodologia de formação. Então, como é que está acontecendo agora com o Vem para a UNB? O Vem para a UNB é um programa novo que a gente inaugurou o ano passado, do DEG, do Decanato de Graduação, e a gente tem feito uma série de ações para aproximar a universidade da escola, para criar essa ponte com a informação sobre o ingresso, e o Sebrasp como um grande parceiro também. Então, a gente faz essa triangulação, né? A gente ouve as principais dúvidas, seja através do Instagram, do e-mail, da presencialidade. A gente tem um posto avançado agora do Sebrasp na UNB, que fica ali no prédio da SAA, ao lado da Caixa Econômica, para quem, né, para achar mais fácil, em frente ao ICC Sul. Então a gente pega toda essa percepção da comunidade e a gente vai construindo, a partir dessa escuta qualificada e ativa, o que a gente pode fazer para melhorar o processo.
Então, a gente já teve aqui no PAS um projeto chamado Interação, que a gente tinha cursos de extensão, fóruns de pais, fóruns de professores. O Basali sabe muito mais aí do que eu, de repente ele depois complementa. Mas hoje a gente está fazendo uma nova versão desse lugar, né, Basali? Que é retomar a força das comissões. As comissões são formadas por professores de escola pública, de escola particular e da UNB. Institutos federais, colégios militares. Então, todos os segmentos estão aqui representados. Para pensar junto e fazer junto. Esse ano de 30 anos do PAS, a gente tem algumas novidades. Ah, tá anotado aqui. Pode já falar? Pode. Pronto, é isso que eu quero. Pode falar. Eu estou preocupado com o tempo, produção. Pode falar, né? Que a gente falar pode logo, falar né? mais um pouco. Tá bom. Então, eu vou falar rapidamente. O Marquinhos me fez jurar que eu ia falar que é um planejamento. Então, é um planejamento, né, Marquinhos? Mas é planejamento bom, Marcelo. Tá assim, bom. Firme. É mesmo. Daqueles que a gente pode confiar. Então, a gente vai estar trabalhando aqui no DEG, junto ao Sebrasp, para a gente fazer uma prova colorida do PAS, não inteira, mas as obras de arte. Olha aí, ó. Obras de arte coloridas, pedidos, né? Foram muitos pedidos. A gente também está trabalhando para a gente aplicar a prova em Alto Paraíso de Goiás. Uau! Para a gente atender uma região bacana, né, das comunidades quilombolas. E eu acho que a gente quer aplicar lá. Que tal, Anderson? Vamos para lá. A gente pega uma cachoeira no dia seguinte. Adorei. Você de Alto Paraíso ou adjacências aí, ó, já vai ter um facilitador. Isso. E a gente também está trabalhando para instituir a calculadora do PAS. O que é a calculadora do PAS? Na página do Sebrasp, se tudo der certo, a gente vai ter lá um espaço para você colocar a sua nota do PAS 1, a sua nota do PAS 2, mandar calcular, não é isso? Exatamente. Para entender qual a sua chance de passar em qual curso. E quanto que você tem que tirar na etapa seguinte. Nessa etapa seguinte para almejar ali, estudar a prova, sabendo quantos itens você vai marcar. Isso aqui, gente, é água no deserto, hein? Isso aqui é fabuloso. E é uma estratégia, né? Muito sofisticada. É uma estratégia bacana. Eu sei que você ajuda muitos alunos fazendo esses cálculos. Mas é no braço, né? É no braço. É no braçal. E essa calculadora, ela vira um facilitador para você entender o que o Anderson falou lá no começo de, eu não fui tão bem. Não, ao contrário. Fui bem, vou fazer. Fui bem, preciso ir melhor na próxima. Foi isso. Fui bem na primeira. Eu tinha ficado com a impressão que você falou que não foi tão bem. Eu não fui bem na escola. Não foi bem na escola. Olha, quer dizer, de memória, eu que não tô. Quer dizer que a prova do PAS é vida, né? Exatamente. Porque se ele não foi bem na técnica, mas... E aí passei bem na escola. Pronto. Mas se é o caso de você, né, não ter tirado a nota que você estava esperando, como o PAS, Marquinhos, funciona numa lógica de pesos, que também leva em consideração que você está num processo, né, de aprendizado e de melhora, o peso da prova do PAS 1 é peso 1, mas o peso da prova do PAS 3 é peso 3. Então, você tem a chance de recuperar ao longo do processo. E a calculadora, falando assim, ela pode parecer que não é tão significativa, mas você... Sabemos que no edital tem todas essas informações, mas matemática é difícil. Matemática porque a gente é das letras, não é né? que a gente... É difícil. Me ajuda, Bazar. Você é da filosofia. Matemática é difícil. Pega um sigma lá, já complicou difícil. tudo. Só tem o Marquinhos aqui para salvar. Gente, olha que coisa maravilhosa, porque você que ainda não sabe, você ao ingressar no PAS, você tem uma página de acompanhamento que tem o seu boletim de desempenho. Lá embaixo, aqui, ó, à direita, vem aquela caixinha com suas notas. É ali que vai vir escrito score bruto, argumento final. E agora, eu não sei nem o que é score bruto e argumento final. Pronto, a calculadora vem, você só vai colocar aquilo ali. Porque a calculadora vem, hein? Tá aqui gravado, o pessoal da técnica não vai cortar essa parte, hein? Tá gravado e vai ter essa calculadora. Só que tem mais coisa aí que eu tô achando que tem de novidade. Não tem. Você falou, as pessoas podem vir, podem falar, então nós vamos ter uma forma de
de contato também, o pessoal que quer entrar em contato com o Sebrasp e o pessoal que quer falar aí Então, a gente tem a campanha que está acontecendo, queremos ouvir você, pode falar. Pode falar. Né? Então, a gente tem essa campanha que está no Instagram e também o podcast vai potencializar a campanha. Vamos falar o Instagram? Qual que é o nosso Instagram? @vempraunb.oficial. Não tem como errar. @vempraunb.oficial. Dá pausa aí no podcast, nos siga e depois você continua assistindo. Vempraunb.oficial. Isso. E a novidade das obras, eu vou deixar o Basali falar. Olha aí, ó. Porque pública. você também quer falar sobre as obras. Você tem uma obra que você quer sugerir. Poxa, mas será que é só essa comissão que escolhe ali? Eles não podem ouvir a gente? Como que funciona, Basali? Para o aluno, para o professor, para a mãe do aluno, ela quer ali sugerir alguma obra. Tem como? Tem como. As obras elas estão no PAS como parte, né, do referencial para a prova, para constituir a prova e para o estudante se preparar, né, para cada etapa. Então, essas obras elas têm um certo tempo de duração, porque elas vão se repetindo na prova. Chega uma hora que a gente fala que saturou. Isso. E não tem mais como tirar o esgotamento, né? Você esgota a possibilidade de tirar algum item da prova, ou porque a prova a obra já foi superada no tempo, né? Uma música que toca esse ano não toca o ano que vem. Né? Então tem esse tipo de variável que implica na necessidade de atualizar as obras. Então, o primeiro repertório de obras ele foi sugerido por volta de 2006. Foi um conjunto de obras escolhido para as 3 etapas. Na comemoração dos 10 anos, entendeu-se que era interessante, como existem as listas famosas de obras, né? FUVEST, Unicamp e tal. O PAS queria... Só que a do PAS é muito mais completa. Muito mais bonita, inclusive. Alguns avanços que outros vestibulares trouxeram já estavam presentes no PAS há muito tempo. Né? Então o PAS ele tem um repertório rico. Então você tem músicas... Que não é só de obra literária. Não é só obra literária. Você tem as músicas, você tem o audiovisual, você tem obras de... História em quadrinhos. Essa é uma novidade. Olha aí, ó. Esse ano já chegou, né? A gente tem repertório. Nós estamos na primeira edição de quadrinhos na lista de obras. Exatamente. Estamos começando agora no PAS 1, que é a Divina Comédia. Sim. Tem história em quadrinhos e quadrinhos de biologia, hein? Você está achando que é só também para a área de humanas? Nós temos 2 quadrinhos na lista. E além desses, né, tem essas modalidades, o texto de divulgação científica, né, que é uma forma também de promover o contato com as ciências naturais, texto de teatro, com a matemática, né? Teatro presente desde o início, sempre, né, obras dramáticas no PAS. Textos de ordenamento jurídico, então tem texto da Constituição, perfeito. Lei Maria da Penha, Declaração dos Direitos Humanos, tudo isso é obra que está no PAS. Maravilha. Né? Então, é o exemplo do repertório que é interdisciplinar. Pois bem, essas obras têm que ser atualizadas. No ano passado, houve um processo de atualização das obras do PAS 1. Então, esse processo ele funciona. Num ano, as obras são revisadas, avaliadas, há uma consulta pública. E nós estamos agora... É sobre isso que nós vamos falar agora. Nós estamos agora na etapa 2 do PAS. Né? Então, o ano passado, houve atualização das obras do PAS 1, que entram neste ano. Perfeito. As obras do ano passado são novas e entraram esse ano. Neste ano, o trabalho é com as obras do PAS 2. Então, a gente... a partir do ano que vem. Para entra em vigor no ano que vem. E aí a gente tem uma consulta pública. Essa consulta pública permite que qualquer pessoa possa participar. Não precisa ser professor, estudante. Né? Alguém interessado em contribuir com o PAS, porque acha que tem uma obra interessante para sugerir, pode acessar. É um sistema bem simples, né? Um login com CPF. Né? O CPF é a senha que a pessoa cria. E aí ela se identifica ali como professor, estudante, outros. E no sistema consta ali o repertório atual. Então eu vou ter acesso a uma página que vai me mostrar quais são as obras de teatro que estão esse ano. E aí, se eu estiver de acordo com a obra, se eu achar que tem que manter a obra, eu vou lá e dou
joinha. Uhum. Se eu achar que aquela obra está inadequada, porque ela venceu, eu quero tirar a obra, excluir a obra do O não joinha. não joinha. Isso. Né? E se eu quiser substituir aquela obra por outra, eu vou dar uma reciclada. Pronto. Né? Então, aí o sistema permite que eu sugira uma nova obra para entrar substituindo Mas só a pode atual. música clássica, só pode Machado de Assis ou pode sugerir obras Não, outras? Obras outras, né? Tem que justificar, Bazar? Sim, as obras novas têm que ser justificadas. Entendi. É, então, Por quê, né? Tem que ter um porquê, né? Por quê? Não dá para dizer que é porque eu gosto. Perfeito. Né? Então, assim, eu quero colocar determinada obra, porque aquela obra permite trabalhar com a questão do gênero. Uma reflexão de Permite racismo. Dialogar com a BNCC. Dialogar com a BNCC. São muitas Aham. possibilidades. Perfeito. E aí, um critério, é importante saber isso, né? As obras que estão no PAS é o acesso, né? Elas têm que ter acesso público, né? Então qualquer um pode acessar Livre a obra. e restrito. Sim. Então não é preciso comprar livros para fazer o PAS. Isso é lindo. Não isso é existe lindo no material PAS. comercial no Isso PAS. é lindo no PAS. Sim. E além disso, o critério, ele é um critério relacionado à própria orientação da prova. As obras, obrigatoriamente, são interdisciplinares. Então, se eu tiver uma obra que só é boa para física, ela não vai entrar no PAS. Ela não é boa para o PAS. Ela não é boa para o PAS. Ela é boa para física, o Mas professor não é pode boa usar pro na PAS. sala, mas ela não vai ser boa para o PAS, porque eu não posso fazer item só de física. Tem que ser interdisciplinar. Interdisciplinar. E a obra que costura a interdisciplinaridade. Exatamente. São as né? obras que dão esse Isso. arremate, né? Arremate. Essa costura bem feita ali entre as áreas de conhecimento. Né? Então, eu tenho uma peça teatral que vai ser utilizada também na aula de filosofia, na aula de história, geografia, das ciências. Maravilha. E aí essa obra faz sentido também no PAS. Então, a gente está exatamente abrindo a consulta pública para as obras do PAS 2. Então fica aí o convite. E que é com a ajuda do Sebrasp, né? Porque é um link que o Sebrasp coloca nossa página. Para isso. Que vai estar aqui, né? É. Coloca aqui, bem Exato, aqui. vai colocar aqui. Exatamente. Então, para fechar, Anderson, eu queria que você mandasse um recado, né, para aquele menino que ou está pensando em relações internacionais, que às vezes olha para a licenciatura e fala assim, não vou ser professor, não vou entrar na universidade. Então a gente queria fechar com você dando um recado assim, por que é interessante investir na UNB? E se o sonho for, né, claro, para realizar o seu sonho, é terapia ocupacional, é museologia, é medicina, é administração, é para realizar o seu sonho. Então, o que você diz para quem está ali pensando, vou, não vou, será que é uma boa, não é? Por que é interessante acreditar no sonho aqui, na UNB? Bom, a gente tem enfrentado, né? Para olhar para lá. Isso, e eu quero que você mande o recado direto para ele. Direto para lá, né? Direto. Vamos lá. Eu acho que se o menino está no vou, não vou, né? Não sei se quer ou não, acho que é porque ele quer. Né? Eu acho que esse aí já está conquistado e esse não pode não pode abrir mão de usar essa estrutura que a gente tem aqui, que é uma estrutura pública, é para todos. Acho que a fala de todos aqui, né, as falas do Marquinhos, do Basali, da Juliana, a sua mesmo e a minha, vão no sentido de que a universidade está aberta para todos e tem trabalhado para se manter aberta para todos, né, para ser plural. Né? Então a ideia é que a gente tenha todas as pessoas, de todos os estratos sociais, de todas as origens aqui dentro, cursando, se formando profissionais e formando uma sociedade melhor nesse sentido. Então acho que a primeira coisa é essa, assim, se você está na dúvida, tira a dúvida e vem. Agora, aquele que nem está pensando, eu acho que esse a gente também tem que trazer. Ótimo! Né? Esse que nem está pensando, que está achando que a universidade é coisa do passado, eu preciso, enfim, investir em outra coisa, investir em mim mesmo. Aí tem uma série de chavões fazer curso que às vezes superior o quê? Fazer curso superior o quê? Preciso ir para o mercado de trabalho. Acho que a fala do Marquinhos foi muito legal nesse sentido, né? O ingresso do Marquinhos no mercado de trabalho foi na entrada na universidade. O meu também. O meu também. O meu também. Então, assim, a universidade, ela ainda eu acho que numa sociedade como a sociedade brasileira, que é uma sociedade extremamente desigual, a gente tem que perder um pouco essa ideia de que a universidade não garante uma vida melhor. Ela ainda é
ponto de vista objetivo, né, um degrau que você sobe para poder fazer uma mudança de vida e uma mudança social. Mas acho que, para além disso, é também um espaço de formação para o indivíduo, né? Eu acho que a gente, né, o Marquinhos falou isso, né? Eu estou aqui, né? A universidade me fez quem eu sou, né? A universidade e o CESP, né? Mas enfim, a universidade. Exatamente. Né? O CESP estava ali dentro, né? Então é isso. A universidade me fez quem eu sou, a universidade me fez quem eu sou, né? Então é isso. Quando vim aqui a primeira vez, lá menininho ainda, não sabia direito o que era. Mas quando eu entrei aqui, eu já sabia que a universidade ia ser determinante para mim. E, claro, é também um espaço de experimentação. Então, também ter dúvida no curso, no que eu vou fazer, também não precisa ter medo disso, assim. Segue a intuição. Eu segui a minha, cheguei aqui, experimentei um monte de coisas legais, estudei com excelentes professores, conheci o pessoal lá da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas na época, né? Hoje já é o Instituto de Relações Internacionais. Foi ótimo, foi uma experiência da qual eu não quero abrir mão na minha vida. E aí depois escolhi uma outra carreira e pude fazer isso também porque estava aqui, também porque tinha informações, também... Então, acho que é isso, assim. Venha, só venha, não tenha medo. E se você não está pensando em vir, comece a pensar. Nossa, adorei. Adorei. Adorei isso. Fala com o seu professor, vem para a mostra de cursos, vem para a feira de oportunidades. É pública, é gratuita e tem qualidade. Então é isso. A gente não pode deixar de acessar esse espaço. E o mais bonito da fala do Anderson é justamente você não dar ouvidos a quem te fala ou a informação que chega para você de que um ensino e uma graduação não vão fazer a diferença. Eu estou aqui com o Marquinhos, que é um cara da matemática, mas você pode pesquisar agora no site do IBGE. A pesquisa que eles fazem, que eu estava... Ai, desculpa. Brincadeira. Não, desculpa. Pode falar. Mas eu li com os meus... Até arrepio de falar. Eu li com os meus alunos. Eu pedi para xerocar. Eu fui na secretaria e falei, eu precisei xerocar. Professor, mais uma lista de exercícios? Eu falei, não. Essa tabela do IBGE, que é a tabela que mensura os ganhos salariais dos profissionais no Brasil, seja profissional liberal, seja a pessoa que está no mercado informal, e como você melhora o seu ganho, sim, à medida que você tem graduação frente ao que não tem, à medida que você tem uma especialização frente a que não tem. Então, que lindo você ter falado isso, porque é esse tipo de coisa que nos faz ser apaixonados e é essa paixão que a gente quer que você tenha. Marquinhos, o homem que fez o álbum de casamento. Eu vou ter que contar. Vou ter que contar. Gente, o pessoal da técnica vai ter que se virar e botar uma foto aí do álbum de casamento dele. Você escolhe a mais bonita, né? A que você tá vendo agora, nesse momento, para quem tá, né, assistindo, para você que tá ouvindo, é uma foto do Marquinhos aqui nos Jardins, na frente da reitoria. Tem lindo de grama ali, sabe, Bazar, escrito UNB. Vestido a caráter. Ele e a noiva dele. Como é o nome dela, Marquinhos? Rebeca. A Rebeca. Um beijo aí pra Rebeca. Professora o seu irmão, também. como é o nome dele? Marcelo, um beijo pra você também. Não esquece mais a Juliana, né, Marcelo? Pelo amor de Deus. Marquinhos, e o seu recado aí para vir ocupar esse espaço? Para quem quer, para quem não quer, como o Anderson disse? O meu recado é o seguinte, o Sebrasp tinha um slogan muito antigo, CESP Sebrasp, que era criando oportunidade para realizar sonhos. E a gente trabalha diuturnamente para realizar esses sonhos. Então, só falta você, porque por trás de você tem uma mega estrutura para te acolher, te colocar dentro de uma sala, fazer o silêncio que você precisa, realizar a prova da melhor forma possível e aproveite todas as oportunidades. Às vezes a gente fica achando que aquele ensino formal de sala de aula, hoje a gente tem 1000 plataformas, tem gente que ouve, aprende melhor, tem gente que faz isso. Se conecte com o mundo. O PAS tem essa característica, né, de às vezes você ter uma informação ali e ela ser objeto de avaliação lá na frente. A gente já teve situação de ter um fato que aconteceu num dia, 3 dias depois, isso está dentro da prova. Então, essa conexão com o mundo, ser uma pessoa curiosa. E
traga essa sua excelência que a gente vai criar a condição para você realizar o seu sonho, e a universidade sempre vai abrir portas. Se você quer ser um médico, você vai passar por aqui. Se você quiser ser um professor, vai passar por aqui, e a gente vai estar ali sempre apoiando. E em termos institucionais, a gente tem aquela lembrança, aquela memória, aquela visão de que o Sebrasp é um carrasco. Eu tenho meu diretor fala o seguinte: toda reunião que ele vai fazer, ele fala o seguinte: olha, eu trabalho no Sebrasp, sou diretor acadêmico, mas eu não inventei que uma errada numa certa. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Então, assim, a gente tem essa necessidade de ter esse formalismo, mas eu posso garantir que a gente está muito bem intencionado, a gente está muito bem engajado, e a gente quer sempre oferecer o melhor para vocês no que se refere à aplicação, a atendimento especializado, a qualidade da prova. A gente falou muito da prova aqui. A gente que acompanha por dentro a gente não pode falar muito, mas a gente sabe o cuidado que a gente tem em cada elaboração, na confecção dos gabaritos. Isso está tudo para vocês. Usem, porque é o primeiro passo que vocês vão ter para realizar muitos e muitos sonhos e transformar a vida não só de vocês, mas todas as pessoas que circulam ali no seu ambiente. Maravilha. Basali, por que é tão apaixonante vir para cá, para o UNB? Qual que é o recado que você tem para quem quer viver isso que a gente vive aqui, essa paixão que a gente vive aqui? Eu posso dizer que eu nasci na minha universidade. E não esquece de mandar o recado direto ali. Direto ali, então. Né? A gente chama a universidade de alma mater, né? A mãe da nossa alma ali, a alma da nossa mãe, é uma alma formativa mesmo. Né? Isso mesmo. Eu sou completamente apaixonado pelo PAS e pela UNB, mas a minha alma mater é outra, né? Eu estudei na Unicamp, onde eu também recebi bolsa, moradia, bandejão. Sim. E me formei. Então, o segundo nascimento. Ingressar na universidade é a chance de realmente se conhecer os sonhos e procurar segui-los. Então, acho que o mais importante para quem vai fazer o PAS é dar sentido, né, à sua formação, aos estudos, saber que não vai ter que escolher o curso no primeiro ano. Excelente. Perfeito. Você não escolhe a sua carreira quando se inscreve no PAS 1. E nem no PAS 2. E nem no PAS 2. É só lá no PAS 3. Né, que você vai escolher qual curso você quer. E agora ainda com chance de segunda opção, né? Porque a gente sabe como é difícil. Olha aí, mais uma novidade surgindo! Que já surgiu para o vestibular e que vai vir para o PAS, hein? Quem sabe? A gente está aí torcendo para que sim. Né? Mas o fato é, você não tem que escolher a sua área, o seu curso no primeiro ano, nem no segundo, é só no terceiro. Então, nesse período, aproveita para estudar, pesquisar, investigar, experimentar o conhecimento. Né? Isso vai te colocar em contato com você mesmo, com seus sonhos, com o mundo real. Né? Muito bom. Então, primeiro venha. Vem. E aqui dentro tudo se resolve. Muito bem. Juliana, e esse que vai se apaixonar agora para vir para a UNB, chegando aqui, como que ele segue? O que você tem a dizer para, olha, parece ser muito bonito, mas eu acho que vai ser difícil, eu acho que esse negócio de estudar, não vou conseguir a bolsa, não sei como encontrar. Sim. Chegando aqui, por que aqui então é um espaço em que ele vai se sentir acolhido? Tá. Eu fiquei ouvindo aqui todo mundo, né? Falar por último é bom, né? É ótimo. Eu fiquei pensando assim, que eu acho que se eu pudesse falar uma palavra para esse jovem que está querendo, que está sonhando em vir para cá, ou que já chegou, acabou de chegar, né? A palavra é o seguinte: tome a sua vida nas suas mãos, né? Olhar, por exemplo, a nota que você tirou no PAS 1, no PAS 2 e pensar para quais cursos eu passaria, posso passar, é tomar a vida acadêmica nas próprias mãos, né? Então não deixe que assim os discursos alheios
fiquem rodando na sua cabeça, te distraindo e trazendo, às vezes, verdades que nem são as suas verdades, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, tem uma série de mistificação sobre a universidade. A universidade não é para mim, a universidade tudo é difícil, eu não posso trabalhar e estudar, né? E a universidade é longe. Gente, tem tantas possibilidades. Inclusive, assim, uma coisa que me encantou aqui, quando eu comecei a dar aula no noturno, um monte de van. Sai van para todos os lugares no noturno, 10h30 da noite. A pessoa nem pega ônibus, ela pode pegar a van. Então, assim, eu acho que existem coisas que você só vai descobrir quando você chegar aqui. Né? E o principal é a diversidade, gente. A universidade é o mundo, é a sociedade. Então, você vai ter uma chance de... como é que eu posso dizer, afrouxar um pouquinho o autocontrole. É como se vem uma liberdade de dizer assim, ufa, eu entrei para esse curso, mas será que eu quero esse curso mesmo? Parece que se for o caso, como foi o caso do Anderson, antes de chegar, a gente tem uma rigidez, né? Às vezes a escola traz uma rigidez, tem que ser isso, tem que ser aquilo, vamos passar para aquilo. E não pode escolher errado. Não pode escolher errado. Não, quando você chega na UNB, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, assim, chegando na UNB. É um respiro, assim... Cara, que vida leve, né? A vida pode ser boa. Me dá um pouco... Essa é a sensação que eu tenho, sabe? De como professora, como aluna que fui. Então, vem, a vida é boa, né? Aqui tem coisa boa, tem gente boa, né? Enfim, eu acho que é essa sensação de um lugar da esperança. O esperançar vivo de Paulo Freire aqui. Maravilha. E pode ser que o seu sonho você só vai descobrir quando entrar aqui. Às vezes o seu sonho você ainda não tomou contato com ele. E aqui é o espaço para, nesses contatos, nessa diversidade, nessa multiplicidade, projetos, bolsas, pesquisas, o colega da sua turma com quem você vai fazer um trabalho que você nem imagina, que trabalha num lugar que você nunca acessaria, que vai... Justamente por ser um ambiente plural, pode ser que o que você ainda está por descobrir, você só descobrirá aqui. Então vem para a UNB. Disciplinas, né? Você fazia relações internacionais e fazia literatura. E hoje dou aula de literatura para alunos da química, da engenharia. Enfim, muito legal. Tenho certeza que você gostou dessa conversa. Todos os que estão aqui serão convidados novamente para outros temas, para outras coisas, porque você certamente... Caramba, eu queria um programa só sobre essas bolsas aí que eles falaram, eu não como é que... Poxa, como assim ele conseguiu trocar de curso e... Não... Então eu tenho certeza que ao longo desse programa você ouviu várias coisas aqui. Poxa, eu queria saber mais sobre essa história que o Basari contou das obras. Então aguardem, nos próximos programas você também pode sugerir temas, ideias, então mande uma mensagem pra gente no nosso Instagram, que é o @ Vem pra UNB.oficial. Vem pra UNB.oficial. Manda uma mensagem lá no direct. Olha, vocês falaram... Sou eu que respondo, tá? Pronto. O Gui tá ali. O Gui tá ali. Não, você sabe que você não tem ideia, mas tem toda uma equipe aqui para fazer isso funcionar. O nosso querido Éder, o Igor pega a van à noite, não pega, Igor? Pegou. Aí. Tá vendo? O Igor fez... Em 2023, né? No primeiro semestre inteiro. Aí, ó. Aê! Nós teremos um dia um programa aqui sobre o SEAD, esse espaço aqui maravilhoso. Já conversei com o nosso Éder, o tanto de coisa que tem aqui. Sobre a Universidade Aberta do Brasil. Não, pode anotar. Se você nem sabe o que é a Universidade Aberta do Brasil, vai ter um programa sobre isso. Então esperamos muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Agradecemos fortemente aos nossos parceiros, o pessoal do Sebrasp, o pessoal aqui do SEAD, toda a turma do DEG e dos outros departamentos, não é, que fazem parte aqui. E continue nos acompanhando, continue nos seguindo. Esperamos vocês nos próximos episódios. Até lá. Tchau. Tchau, pessoal.